Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós, está conosco. Tomemos consciência disso. Procuremos também estar bem com quem está ao nosso lado, quem está nesta celebração, cada um estar bem também com a sua consciência, com os seus afetos, a sua relação com Deus e com a vida. Uma saudação muito especial a quem nos acompanha através da rádio, da televisão ou da internet, sobretudo quem está doente, quem está só, quem está triste ou desanimado. Que a palavra de Deus e a oração em comum dê força e nos dê um outro olhar sobre o caminho que estamos a fazer nesta Quaresma. E para que esse caminho seja feito em paz, purifiquemos de tudo aquilo que nos retira a relação simpática com os outros, com a vida e com Deus, que são os nossos pecados, as nossas fragilidades. E com humildade e confiança rezemos, cantando. Nos regenerastes à vossa imagem. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, o vosso Espírito para criar em nós um coração novo. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Senhor, que nos fazeis participantes do vosso corpo e do vosso sangue. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Fazei, Senhor, que a observância deste santo tempo da Quaresma disponha o coração dos vossos fiéis para celebrarem dignamente o mistério pascal e anunciarem aos homens a alegria da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O
O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. Depois saiu na direção do oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava aos joelhos. Mediu ainda 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me à cintura. Por fim, mediu mais 1000 côvados. Era uma torrente que eu não podia atravessar. As águas que tinham aumentado até se perder o pé, formando um rio impossível de transpor. Disse-me então o anjo: viste o Filho do Homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando cheguei, vi nas margens da torrente uma grande quantidade de árvores, de um e outro lado. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce até Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Em toda a parte aonde chegar esta torrente, todo o ser vivo que nela se move terá novo alento e o peixe será muito abundante. Porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas e haverá vida para toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Senhor do universo está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Senhor do universo está nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. O Senhor do universo está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza.
braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. O Senhor do universo está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. O Senhor do universo está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. 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 Criai em mim, Senhor, um coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico de Betsatá, que tem 5 pórticos. Ali jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos.
Estava ali também um homem enfermo, havia 38 anos. Ao vê-lo deitado e sabendo que estava assim há tanto tempo, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outros descem antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua enxerga e anda. No mesmo instante, o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a caminhar. Ora, aquele dia era sábado. Diziam os judeus àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga. Mas ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse-me: toma a tua enxerga e anda. Perguntaram-lhe então: quem é que te disse: toma a tua enxerga e anda? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha-se afastado da multidão que estava naquele local. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora estás são, não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. O homem foi então dizer aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Desde então, os judeus começaram a perseguir Jesus por fazer no sábado tal milagre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem pensa que está só, o Salmo diz que o Senhor está conosco. Quem pensa que está desanimado, que está triste, que não tem força, o Salmo diz que o Deus de Israel é a nossa fortaleza. E a palavra de Deus dá-nos essa presença, dá-nos essa fortaleza. Notai que neste final da Quaresma, as leituras têm muito esta mensagem a partir do sinal da água e do sinal da luz, porque eram catequeses dirigidas sobretudo aos catecúmenos que se estavam a preparar para receber o batismo na Vigília Pascal. Nós que felizmente já somos batizados, e pode ser que haja por aí algum catecúmeno, nós que somos batizados temos também necessidade de ouvir estas catequeses sobre o batismo para se renovar também em nós essa graça batismal. Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel, uma linguagem assim bonita, mas muito simbólica, diz que a natureza será transformada pela presença da glória de Deus no meio de Israel. O profeta serve-se do rio de Deus, das águas que purificam, as águas que dão vida. E os rios do paraíso, como que se unem num só rio, numa só fonte, para levar a vida, para dar vida, para fazer crescer vida. Reparem que esta ideia da água, também no Novo Testamento, é retomada com aquela bonita passagem, sobretudo de Jesus, na conversa com a samaritana. E esta água é também a água que nós recebemos no dia do nosso batismo, que nos purifica, que nos dá a vida nova da graça. Reparem que a água continua a ser água, mas o que ela significa é a salvação, é a vida nova. E é exatamente esta salvação e esta vida nova que este homem não tinha, que estava à beira da piscina. A arqueologia provou que, de facto, esta piscina existia e o lugar desta piscina. E, segundo a tradição popular, as águas desta piscina tinham um poder milagroso. Quem entrasse ficava curado, mas aos poucos ia perdendo essa força curadora. Por isso é que este homem estava lá há 38 anos.
Para São João, estes dados estatísticos contam um pouco, porque ele quer, sobretudo, é deixar a mensagem. Com certeza que ele se refere a estes 38 anos. Ele não perguntou a idade ao homem, nem Jesus lhe perguntou, mas era para simbolizar que o povo de Deus, depois de 2 anos de luta, de sofrimento, também andou 38 anos a caminhar no deserto à procura da salvação. Portanto, este homem paralítico é o sinal do povo de Israel. É o sinal de todos aqueles que não conseguem alcançar a salvação. E é muito carinhoso. Ele não pediu nada a Jesus. Foi o próprio Jesus que lhe perguntou se ele queria ser curado. O povo de Deus ouvia a palavra, procurava cumprir a palavra, mas faltava-lhe a força interior, a fé, para aceitar a salvação. E é isso que Jesus vai dar a este homem. Vai-lhe dar a cura, vai dar a salvação. E vai dar a salvação a todo o povo de Deus, representado neste homem que estava ali, sem capacidade de, sozinho, sem a mão de Deus, se salvar. Todos nós precisamos desta ajuda, todos nós precisamos desta referência a Jesus Cristo para nos salvarmos, pela fé. E, sobretudo, uma fé pura, como aquele homem de ontem, o centurião, que apenas disse ao Senhor, o meu filho está doente. Preocupava-se com os outros e fez alguma coisa pelos outros, neste caso era o seu filho. E quando Jesus diz, vai que o teu filho vive, ele, sem ver milagre nenhum, sem ver o filho sequer curado, acreditou. Acho que é um sinal tão bonito de uma fé pura, uma fé que acredita na palavra, mesmo sem ver depois o resultado ou o efeito imediato dessa palavra. Este homem que era pagão acreditou. Será que nós que somos cristãos acreditamos assim na palavra de Deus? É também importante que este rapaz, este homem que foi curado, não soube quem é que o curou. Ficou contente, com certeza, sobretudo quando lhe disseram, pega na enxerga, vai para a tua casa. Ele ficou todo contente. E ficou tão contente que até foi ao templo. O templo é sempre o espaço da ação de graças. É sempre o espaço de uma vida nova. É sempre o espaço onde cada um se sente bem. E este homem foi ao templo. E foi exatamente no templo, quando ele até estava a sofrer, porque os fariseus queriam também atacá-lo, porque ele disse que foi curado ao sábado e que lhe tinham dito para pegar na enxerga e ir para casa. E segundo aquele ritualismo tão ridículo, no fundo, ao sábado não se podia fazer nada, nem sequer mexer numa enxerga. E então, quando ele disse que tinha sido Jesus que o tinha curado, eles tentaram depois perseguir novamente Jesus. Reparem que foi o próprio Jesus que meteu conversa com ele, lá no templo, porque ele estava a sofrer, quis ajudá-lo. Às vezes nós, quando estamos a sofrer, quando estamos num desgosto, quando estamos num drama pessoal, um drama de família, um drama da sociedade, às vezes não sentimos ou não percebemos que é nesses momentos que o Senhor vem ter connosco. É nestes momentos que o Senhor nos dá um olhar, uma palavra, e dá também um conselho. Olha, procura viver melhor, procura ter uma vida sem pecado, procura olhar em frente, mas vive segundo as regras do amor, da paz. Deus continua a dizer a cada um de nós, apesar das nossas faltas, vai em frente, eu estou contigo, eu dou-te a mão. Onde quer que te encontres, mesmo quando estás sozinho, a sofrer, desiludido, desanimado, irritado, aborrecido ou a chorar, eu vou ter contigo, eu estou contigo, que eu sou a tua força, eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Que o Senhor nos dê a continuação de uma caminhada de Quaresma com simplicidade. Façamos aquilo que está ao nosso alcance. E a primeira coisa é o nosso dever, a nossa relação com a vida, a nossa relação simpática e caridosa com os outros, mas também não esquecendo a nossa relação com Deus. Porque é a nossa relação com Deus que vai enriquecer a nossa relação com os outros. E é a nossa relação simpática e amigável com os outros que também nos ajuda a reforçar a nossa relação bonita com Deus. Que o Senhor nos dê uma semana tranquila e sintamos que estamos em Fátima. Estar em Fátima é como estar na casa da mãe.
É como estar no colo da mãe. E nós ao colo da mãe aprendemos coisas tão bonitas. Sentimos tanta segurança, tanto carinho, que Nossa Senhora nos dê, através do seu Filho, essa segurança, esse carinho, com o seu olhar materno. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos caríssimos, o batismo é uma corrente de água viva, fonte de luz, de ressurreição e dom do Espírito. Passamos a Jesus que nos revela este mistério dizendo: Filho de Deus, ouvi-nos. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, para que cada uma delas lembre aos seus fiéis que ser cristão não é só ser batizado, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Por aquelas regiões do globo onde falta a água, para que os responsáveis desses países e nações encontrem resposta para tão grave problema, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que a abundância da água e os dons do Espírito os façam dar frutos saborosos toda a vida, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos enfermos, cegos, coxos e paralíticos, para que também eles possam ouvir a voz de Jesus e por ele sejam curados dos seus males, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelo pároco e servidores desta comunidade, para que hoje encontrem em Deus o seu refúgio e um dia se alegrem com Ele na eternidade, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho de Deus, fazei que as raízes da nossa fé mergulhem bem fundo na vossa água viva. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Esquece os meus passos mal andados, meu desamor, perdoa em meu pecado. Eu sei que vai ganhar a madrugada e não me deixarás abandonar.
Orai, irmãos, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei benignamente, Senhor, os dons que vós mesmos nos destes para o sustento da nossa fé e transformai-os para a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Pelo jejum corporal, reprimis os vícios e levais o espírito, e fundis a fortaleza, e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por Ele, nós vos louvamos a vossa majestade. As dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os fiéis vos proclamam a vossa glória. Por isso, com os anjos, com os santos, com os nossos irmãos na fé, proclamamos com alegria, cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram nos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazais-me repousar em verdes prados. Levai
conduz-me até às águas refrescantes, e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Vosso bordão me traz a confiança, vosso cajado é minha defesa. Para mim preparais vosso banquete perante todos quantos me perseguem. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. De aromas perfumais minha cabeça, enchais com abundância minha taça. A vossa graça sempre me acompanha, e sempre habitarei vossa morada. O Cordeiro de
Oremos. Purificai, Senhor, o nosso espírito e renovai-o com os vossos divinos sacramentos, para que também o nosso corpo mortal receba o auxílio necessário na vida presente e na vida futura. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Confortados com a palavra de Deus, com a proteção da Virgem Santa Maria, e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhores, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, para cantar